Creio que o Bispo Marlon já está providenciando, amém? Eu quero agradecer a presença dos visitantes que estão no nosso meio. Que Deus em Cristo abençoe. Nossos parentes, vieram aqui parentes de São Paulo, Orlando, sua esposa, Dercy, está ali. Seja bem-vindo, Orlando. Dercy, seja bem-vindo. Sinta-se em casa, tá? A casa de vocês. Amém? Está também aqui Sirlene. Está aqui? Não. Denner, ou outro paulista que está ali. Denner, sua esposa. Vai falando os nomes, são tantos parentes que parece que... Sofia, também veio de São Paulo. Mais quem? Rosinei, Andréia, Juliana. Mais quem? Vieram todos. Alguns parentes de São Pedro Sossuí. Está ali também missionária Cassiane. Me falou e disse: apóstolo, estou indo para o culto de hoje à noite. Cassiane, seja bem-vinda, minha filha. Amém? Daqui a pouco tempo você vai estar aqui para sempre até o arrebatamento da igreja. Tá bom? Todos aqui querem te receber. Amém. Eu quero que você neste momento olhe aqui para frente, por favor. Eu quero que você olhe para cá, por gentileza. Amém. Amém. Essas luzes da nave do templo, eu peço que apague, por gentileza. Por favor. Amém. Bom. Nessa noite eu estarei falando sobre vencendo a solidão. É o tema dessa noite. É o tema da mensagem que Deus vai falar aos nossos corações. E eu vou falar sobre, eu repito, o vencendo a solidão. Antes de ler o texto bíblico, para que nós possamos então estar explanando, eu gostaria de fazer um comentário com vocês a respeito de solidão. Nós estamos vivendo em uma época que eu cheguei a acreditar que da forma que a tecnologia está avançando e avançando muito, nós não sentiríamos mais solidão. Porque o celular e outros aparelhos, eles ficaram tão presentes em nossas vidas, que eu cheguei a pensar que o ser humano não sentiria mais solidão. Veja bem que eu tenho filho, nora, neto em Portugal, netos em Portugal. E quando nós queremos conversar com essas pessoas, eu faço uma chamada de vídeo ou atendo, e eu consigo falar com os meus parentes que estão em Portugal. Eu estava conversando com a pastora Débora essa semana e falávamos como se ela estivesse aqui bem próximo, sem nenhuma interferência. Então eu cheguei a pensar que nesta época que nós estamos vivendo, Orlando, nós não teríamos nem sofreríamos mais com a solidão. Cheguei a pensar nisso. Mas, queridos, o que nós estamos vendo é o contrário. Estamos vendo salas cheias de pessoas, bem próximas uma das outras, e os seus contatos estão distantes. Uma está conversando com alguém que está em São Paulo, outra no Rio de Janeiro, outra está conversando com quem está em outra cidade. E as pessoas sentem solidão dentro da sala, dentro do quarto. Muitas vezes 4 pessoas viajando dentro de um carro, todas elas estão só, porque todos estão conversando com alguém à distância.
estão ali digitando, dialogando, e quando param de conversar, eles não têm assunto para conversar um com os outros. Isso aí tem acontecido e está trazendo um mal muito grande chamado solidão. Ainda antes de ler o texto, eu quero falar com vocês. Eu estava em um país da África do Norte, Moçambique, e os dias que eu estive hospedado em uma pousada dentro de Mafambice, eu tinha ido só, não foi dessa vez que eu levei o bispo Marlon. Quando completou uns 5, 6 dias que eu estava lá, eu comecei a me sentir só. E eu comecei a experimentar o que é a solidão. Um dia, eu entrei na família Betel no WhatsApp, e eu percebi que as pessoas conversavam umas com as outras na família Betel, no nosso grupo. E eu senti como se tivessem me esquecido na África. Era noite, estava muito escuro, um lugar muito difícil. E eu senti que a conversa aqui no Brasil era uma. E eu saí um pouquinho pelo lado de fora, um local muito escuro, e eu senti solidão. Falei, será que os meus me esqueceram no Brasil? Esqueceram que eu estou aqui na África? Lógico que não tinha esquecido. Lógico que vocês estavam lembrando. Mas eu percebi que era um momento, sabe, senhora Ismaren, que vocês já estavam conversando coisas daqui. E eu estava lá na África, em Moçambique, e eu senti solidão. Quando nós abrimos a Bíblia no livro de Evangelho de João, do capítulo 5, do versículo 7, está escrito assim. Versículo 6, e Jesus, vendo este deitado, sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe, queres ficar são? Versículo 7, o enfermo respondeu-lhe, Senhor, não tenho homem algum que me lança na água quando esta é agitada. Preste bem atenção no detalhe. Havia um local chamado Poço de Betesda, Tanque de Betesda. Centenas, por que não dizer milhares de pessoas, se reuniam ao lado daqueles tanques que tinha ali, esperando que a água fosse agitada para que eles fossem lançados dentro da água e serem curadas. Eram dezenas e dezenas de pessoas na expectativa de ver as águas serem agitadas, isto é lá em Israel, em Jerusalém, para que eles pudessem saltar e, segundo a lenda, eles eram curados da enfermidade. Havia ali um grupo muito grande, os olhos voltados para dentro da água do poço, esperando que ela fosse agitada. Havia um rapaz, já se tornando um senhor, só que ele estava ali, missionária Jane, tinha 38 anos. 38 anos deitado em um colchão. 38 anos, esse homem, ele olhava para o corredor, lembrando dos amigos que o levaram nas costas, lembrando dos parentes que deixaram ele ali. E na hora de ir embora, certamente disseram para ele, fique quieto aqui, que daqui a pouco tempo você será curado. Alguém vai te jogar no poço e você será curado. Então fique aqui, nós vamos ali, mas amanhã nós voltamos para te visitar. Não voltaram. Passou um dia, passou 2, passou 3, passou um ano, e esse homem olhava para o corredor, ele via a escada que descia,
E a solidão começou a tomar conta do coração daquele homem e se tornou uma solidão crônica, porque era 38 anos. Aqui diz assim. Talvez você que me acompanha pela TV Viu Novo em sua casa, você está numa situação como esta. Talvez você que veio aqui nesta noite esteja nessa situação, passando por um período de solidão. Às vezes no meio de tantas pessoas, muitos parentes, milhares passando para lá e para cá, a solidão está se tornando crônica na vida. Talvez você esteja pensando, apóstolo, eu estou com esse sofrimento, eu não tenho ninguém que possa conversar comigo. Foi exatamente isso que o homem disse. Eu não tenho ninguém. Quem sabe ele olhou de um lado para outro e viu as pessoas jogando seus doentes na água para serem curadas. Mas ele estava ali, deitado, não conseguia se mexer e estava naquele lugar. Quantas vezes nós nos encontramos desta forma? Quantas vezes nós nos sentimos assim? Sabe por que razão? Nós somos feitos para viver em sociedade. E nós gostamos de viver em sociedade. Nós gostamos de estar conectados com outras pessoas. E nós queremos estar conectados com outras pessoas. Mas muitas vezes estamos conectados com todos, mas vem uma doença na alma, uma doença no interior, que nos faz sentir sozinhos. Sozinhos com os nossos pensamentos, com as nossas acusações, com os nossos lamentos, com os nossos arrependimentos, com os nossos pecados e erros. Às vezes pensando assim, o que eu estou fazendo aqui? Eu encontrei um amigo meu. Este amigo, ele hoje está com 70 e poucos anos de idade. Quando eu conheci, ele tinha 24 anos. Forte. Pregava que era uma bênção, rodou esse Brasil inteiro. Rodou outros países também pregando o evangelho, todo vigor. Quando eu fui visitar este amigo, ele está pesando 100 e poucos quilos. Precisando de fazer uma cirurgia, se estiver me ouvindo, sabe que é de você que eu estou comentando. Sentado em uma cadeira, para levantar hoje, tem dificuldades para andar, tem que estar com a muleta, por causa da enfermidade, não por causa da idade, por causa da enfermidade. E este homem, eu cheguei e sentei, ele me chama de reverendo. E ele falou comigo assim, reverendo, deixa eu te contar algo. Falei, pode contar. Ele falou, às vezes eu sento ali sozinho na varanda e eu choro, reverendo. E eu choro. Eu lembro do meu passado. Eu lembro das coisas que eu fiz e das coisas que eu deixei de fazer. E hoje, às vezes, eu choro, reverendo. Eu disse para ele, não chore. Vamos comprar um peixe, fazer uma moqueca, vamos comer, vamos orar a Deus. Talvez você esteja passando exatamente por um período como esse de solidão. Este homem, à beira do tanque Betesda, ele é exatamente a imagem de um homem que passava por uma tremenda solidão. O Senhor perguntou a ele, você quer ser curado? Ele disse, Senhor, eu não tenho ninguém. Ele estava dizendo, eu não tenho um parente, eu não tenho um amigo. Eu não tenho ninguém, eu estou aqui sozinho aqui neste lugar. Faltou pouco ele dizer, Senhor, eu estou sofrendo já com depressão neste lugar. Só vendo doentes. Só vendo enfermos. É isso que você está vendo? É isso que você está vendo na sua vida?
Você que me ouve através da TV Vinho Novo, é isso que você está vendo? Somente angústia. A sua vida tem sido uma solidão. Interessante que pelo aquele mesmo corredor que ele subiu, por aquela mesma escada que ele subiu e alguém trazendo, e talvez um pensamento daqueles que eu trazia, eles tinham o seguinte pensamento: vamos deixar esse camarada aqui, porque em casa ele dá muito trabalho. Vamos deixá-lo aqui, porque trocar as fraldas deste camarada não é fácil. Vamos deixá-lo aqui, porque tem que dar comida, água a este homem. E ainda que é nosso parente, mas queremos distância dele. E assim que deixaram aquele homem lá, deixaram um colchão. E como diz a rapaziada, vazaram. Não voltaram mais. E por essa mesma escada agora sobe alguém. Este alguém sobe tranquilamente, este alguém passa tranquilamente por todos os doentes, ele olha a água, este alguém olha outro enfermo e de repente para perto deste homem. Eu quero dizer para você uma coisa: ainda que seus amigos, seus parentes te abandonaram, existe alguém que está à sua procura. Existe alguém que quer te encontrar. Existe alguém que está disposto a te encontrar. Se você agora está me assistindo pela TV e você acabou de fazer um nó nessa corda e amarrou essa corda em algum lugar e subiu em cima de uma cadeira, de uma mesa, desamarra essa corda em nome do Senhor Jesus, porque tem alguém que está te procurando. Tem alguém que quer te encontrar. Tem alguém que está disposto a te encontrar. Tem alguém que ele quer falar com você. E a pergunta dele é direta. A pergunta dele não faz volta, não faz curva. A pergunta é: você quer ser curado? A pergunta dele é o seguinte: você está triste? Você está com depressão? Você está na solidão? Você quer sair deste quadro? Eu quero te convidar neste momento a não mostrar para ele que você nada tem. Porque este que eu conheço, chamado Jesus, ele não precisa que a água seja agitada. Ele não precisa usar de artifícios para te alcançar. Ele apenas pergunta: você quer ser curado? Jesus chega, a água está ali, não estava sendo agitada. O tal anjo não havia descido da história. A água estava paradinha naquele lugar. Ali estava aquele homem deitado. Muitos na expectativa da água ser agitada e eles pularem ali dentro. Jesus chega e pergunta: ô moço, oi? Você quer ser curado? Rosinei, aquele homem olhou para a água. Jesus perguntando, ele olhou para a água e disse: querer eu quero. Mas dê uma olhadinha, não tem ninguém para me jogar na água quando a água for agitada, Senhor. Não tem ninguém. Essas experiências, todos nós passamos por ela. Naquele momento que nós mais precisamos, olhamos ao redor. Onde foram? Foram embora? Desapareceram. Eu lembro que quando eu estava lá na África ainda, eu recebi um vídeo. E o bispo Luiz, num domingo, chamou todos vocês e fez um vídeo que eu guardo com muito carinho até os dias de hoje. Quando estenderam as mãos e me cumprimentaram. Tantos 1000 quilômetros eu estava. Mas parece que eu senti o abraço de todos vocês. Como foi bom. Como foi bom.
Eu sabia que vocês estavam comigo. Mesmo em lugar difícil, vocês estavam comigo naquele lugar. O Senhor Jesus Cristo é aquele que entra em lugar que o homem não consegue entrar. Jesus é aquele que ele faz a companhia, que preenche, que eu não consigo preencher. Sabe por que razão? Eu explico para você por quê. Preste atenção. Deus, quando ele fez o homem, ele fez a sua imagem, a sua semelhança. E Deus gosta tanto do homem e da mulher, da humanidade, que diz a Bíblia assim, João 3,16, porque Deus amou o mundo, Ele amou a humanidade, Ele te amou, Ele me amou, Deus amou o mundo, de um tamanho tão grande, de maneira tão grande, que Ele foi ao ponto de encarnar, pagar o preço por todos nós. Mas eu vejo Ele lá no Éden, quando todos os dias ele descia, vou usar essa expressão, ele descia lá no Éden, está no livro de Gênesis, e ele conversava com Adão, ele conversava com Eva todos os dias. Eu vejo aí Deus se alegrar, e certamente chegar e falar, boa tarde Adão, boa tarde Eva, boa tarde Senhor. Como é que foi o dia de vocês? Era virado o dia. Eu creio que Adão dizia, olha, foi bom demais. Eu desci aquela cachoeira, eu trouxe até um leão até aqui, Senhor, e bati um papo com Deus. A Bíblia diz que ele conversava com Deus. Isso durou, pastora Isabela, uma faixa de 45 dias. Quando Adão decidiu estar ao lado de Satanás, comendo a árvore, do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, Deus, ele desce. Ele já sabia que ele estava só novamente. Deus desce. E Deus percebe que o jardim havia mudado. Deus percebe que não havia até então espinhos, e agora tinha espinhos. Deus percebeu algo, que o leão não corria atrás do cabrito e agora estava correndo. Deus viu que a serpente não comia passarinhos e agora estava comendo. E diz a Bíblia que Deus disse, Adão, Adão, eu estou te mostrando a solidão de Deus, humanamente falando. Deus passa por trás de uma moita, Adão, ele sabia que Adão havia o deixado, mas ele, Adão, onde você está, Adão? Você já sentiu solidão assim? Você procura aquela pessoa sabendo que ela foi embora para nunca mais voltar. Mesmo assim você liga, o celular não toca. Ele toca, mas não atende. Alguém te exclui. E Deus gritou, Adão, onde você está? Eu vejo o missionário Agostinho aqui uma solidão de Deus, de ver ir embora quem ele mais amou, quem ele fez com tanto amor. Decidiu comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, decidiu ao lado de Satanás. E de repente, quando ele disse mais uma vez, Adão, atrás de uma moita, Adão disse, eu estou aqui, Senhor. Estou aqui. Eu me escondi porque eu estou nu. Deus falou, quem te disse que você está nu? Jesus, ele chega perto deste homem da mesma forma e diz, moço, oi, eu quero ficar perto de você. Você quer ser curado? Preste atenção num detalhe. Nessa noite, o Deus que eu conheço, Criador dos céus e da terra,
Ele chama por você. Ele quer a sua presença. Ele quer tirar essa solidão, esse vazio. Ele quer arrancar esse vazio. Ele quer preencher este vazio e fazer com que você vença a solidão. Que você vença a solidão. É isso que Deus quer fazer nesta noite. Quando eu estava na África, eu senti solidão, falta de vocês. Mas quando eu cheguei em Matilde, do lado de fora que eu olhei as estrelas, a lua, o céu estava muito bonito. E eu disse: Deus, essas mesmas estrelas que eu estou vendo no Brasil está sendo vista também. Essa mesma lua que eu estou enxergando lá no Brasil está sendo enxergada por todos. Deus, e ainda que eu sinto falta da minha família, da minha esposa, da igreja a qual eu pastoreio, eu tenho certeza que o Senhor está aqui ao meu lado. O Senhor está comigo aqui neste lugar. Então não importa se eu não estou conseguindo comer a comida aqui da África, não importa se eu não estou conseguindo dormir direito, o Senhor está ao meu lado. É quando o Senhor preenche o vazio. É quando o Senhor acaba com a solidão. E o inimigo do nosso Deus é ele que tenta te mostrar que você está só. Nos momentos difíceis, nos momentos de dificuldade, nos momentos da virada da vida. O que é a virada da vida? O inimigo mostra e diz: você está só agora. Mas nessa noite o Senhor vem te falar. Ele quer te dar a vitória. Ele quer preencher o vazio. O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho ninguém que quando a água é agitada me meta no tanque. Mas enquanto eu tento levantar, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe: levanta-te. Amém? Jesus não empurrou aquele homem dentro da água. Jesus não disse para ele assim: olha, eu vou ficar aqui. Quando a água for agitada, eu te pego e te jogo dentro da água. Não, Jesus disse: levanta-te. A voz do Senhor Jesus é esta: levanta-te. Esse final de semana eu pude ouvir por 3 vezes a minha cunhada, Andréia. Por 3 vezes a Andréia olhou para mim. Andréia, ela me acompanha há muitos anos. Aqui no Barra Amazonas, ajudou muito essa igreja. E todas elas são minhas amigas. Os meus cunhados são meus amigos. Gosto muito da família da pastora Aurora, que é minha família. Gosto muito. Mas Andréia olhou para mim, ela é muito assim, de falar as coisas. E ela falou assim: eu admiro o apóstolo. E ela falou isso também com a missionária Euzi. Eu admiro o apóstolo porque parece que tem vezes que ele vai descendo, quase apagando. Depois ele se levanta e se renova. Ela disse isso. Porque ela conheceu várias fases da minha vida. Por 3 vezes, final de semana, eu ouvi, quando a André me falou isso. E eu sorri pensando, e ela comentou: que coisa, parece que ele se renova. Andréia, existe um ditado:
A pastora Shirley falou comigo assim: pai, aquela frase que o senhor colocou no Instagram não pega bem para o senhor. Mas no bom sentido, existe uma frase que fala: a cobra que não muda de pele, ela não sobrevive. Eu vou trocar por: a águia que não troca de pena, ela morre. Há um momento do trocar de penas. Há um momento de trocar as unhas. Há um momento de trocar o bico. Há um momento de renascer da cinza. Há um momento de se levantar e dizer: vou me renovar para mais 40 anos. E esta palavra Deus manda colocar no teu coração. Não é o fim para a sua vida. Não é o momento final para a sua vida. Alguém chegou e disse: levanta-te e anda. Aquele homem com 38 anos deitado, encebado, triste, angustiado, aquele homem levantou e Jesus disse mais ainda: toma a tua cama e anda. Ele baixou a mão na cama, jogou nas costas e foi andando com aquela cama. Sabe por quê? Ele ouviu a voz de Jesus. Não é o fim. Não chegou o fim. Ainda não. Nós temos uma caminhada ainda pela frente. Portanto, essa solidão, ela vai passar. Este momento difícil, ele vai passar. Porque Jesus vai chegar. Jesus já chegou. E ele disse: levanta-te. Eu não quero saber se você tem recursos. Eu não quero saber se você tem quem te lança na água. Eu não quero saber nada disso. Eu quero dizer para você: levanta-te e anda. Ah, apóstolo, mas é uma enfermidade. E daí? O Deus que eu conheço, ele cura enfermidades. Apóstolo, mas eu estou desempregado. E daí? O Deus que eu conheço, ele abre portas de emprego. Apóstolo, mas eu perdi a minha esposa, meu esposo. E pronto. Eu também perdi já. Estou aqui. Não chegou o fim. Estamos de pé. Você está me entendendo? A palavra do Senhor traz vida. Jovem, a palavra do Senhor traz vida. É isso que o Senhor quer para a sua vida. Terminando, eu ouvi falar de uma senhora que queria suicidar. Um domingo à tarde, ela decidiu dar fim em sua vida. Ela colocou uma mesa e uma cadeira, amarrou uma corda. E ela já se preparava, colocou a corda e se preparava para pular. Quando ela foi saltar, alguém tocou a campainha. Ela ouviu uma voz dizendo: para que você vai atender campainha? Chegou o fim. Para que atender campainha? Outra voz disse: calma. Você sempre foi muito educada. Você sempre atendeu quem bate a sua porta. Então tire a corda e atenda pelo menos a última vez. A outra voz disse: não, é bobagem, continua. E essa mulher disse: é isto mesmo, quero nem saber. Quando de repente, ela preparou para pular, a campainha. O dilema estava instalado. E ela decidiu atender a porta. Quando ela abriu a porta, não tinha ninguém lá. Um rapazinho chegou lá na igreja e falou: pastor, eu não vou mais evangelizar. Eu saio entregando folheto, as pessoas rasgam o folheto.
Uns não querem nem abrir a porta. Eu bati numa campainha, bati. Então eu resolvi deixar um folheto debaixo da porta. O pastor falou, tranquilo. Daí alguns domingos uma mulher chega e fala, pastor, eu quero dar um testemunho. Eu ouvi algumas vezes a campainha tocar. E eu desci para apanhar o folheto que estava lá debaixo da porta. E o folheto estava escrito, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. E o pastor disse, quando foi isto? Tal dia. Que horas foi? Tal hora. O menino levantou e disse, pastor, eu vou entregar folheto todo domingo agora. Lembra de uma coisa. É o Senhor que bate a tua porta. Ele que diz, levanta-te e anda. Toma o teu leito e anda. Portanto, o Senhor é contigo. Não dê ouvido àqueles que dizem que chegou o fim para você. Não diga isto. Acredite, o Senhor está ao seu lado e vitórias estão vindo para a sua vida ainda. Deus vai revolucionar a sua vida. Não é o fim. E Ele está presente neste lugar. Fique sobre seus pés. Nós vamos pedir apenas que troque o fundo musical para essa oração que nós vamos fazer. Que o Senhor Deus, se você puder colocar a mão à altura do seu coração, coloque. O seu coração será aquecido pelo poder de Deus nessa noite. O Ministério de Louvor já está vindo aqui à frente, vinho novo. Eu gostaria que você nesta hora se preparasse para receber o calor do Espírito Santo de Deus. Ele aquece as nossas vidas. Ele tira a solidão. Ele tira a depressão. Ele tira a angústia e Ele traz paz. Ele traz alegria. Ele traz amor. Ele traz felicidade. É isto que Ele traz para nós. É por isto, eu respondo a você, Andréia, é isso que me faz acreditar no dia de amanhã. É isso que me faz pegar a caneta e fazer projetos para a minha vida. É isto que me faz olhar para o futuro com um olhar de vitorioso. É isto. Curve a sua cabeça, curve. Enquanto você estiver meditando, tem um louvor que será cantado e eu vou entrar com a oração. Fale com Deus, fala, Senhor, eu preciso da tua presença. Eu preciso do Senhor aqui comigo, Senhor. Dê-me a tua vitória, Senhor. Vencendo a solidão. Ela ficou para trás em nome do Senhor Jesus Cristo. Você vai chegar em casa, abraçar seus parentes, seus filhos, seus netos, sua esposa, seu esposo. Você vai abraçar. Em nome do Senhor Jesus. Louve ao Senhor, louve ao Senhor.
Senhor, cante, cante, cante. Fonte da vida que me encontrou, sou dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Abra o coração e cante, louve ao Senhor. Senhor, é verdade. Abra o coração e cante, cante. É verdade, Senhor. Cante, louve ao Senhor. Não precisa nem aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi teu falar, tu és quem a minha alma esperou. Fonte da vida que me encontrou, sou dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Quem a minha alma esperou. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu te apresento este homem, eu te apresento esta mulher, que agora busca a tua face. Essa pessoa que me acompanha através da TV Vinho Novo, e agora, Senhor, está sentindo que o Senhor se faz presente, que é o momento dela deixar a solidão, dela deixar para trás a depressão, a angústia, porque o Senhor é o melhor amigo que nós temos. Senhor, venha aquecer o coração desta mulher, venha aquecer o coração deste homem, venha aquecer o coração desta família. Deus, venha preencher o vazio do coração desta vida. Eu te peço, Senhor, os guarde, os proteja. E agora, Senhor, eu te peço, leve a todos aos seus lares, guardados, protegidos, debaixo de tuas mãos de poder, que nós possamos atravessar essa semana, uma semana de felicidade, uma semana de realizações. Abençoe, Deus, quem vai pegar a estrada para ir para um lado, São Paulo, São Pedro, Suaçuí, Rio de Janeiro, seja em qualquer parte, que os teus anjos vá guardando e protegendo e livrando de todo mal. E eu te peço isto em nome do Senhor Jesus. Nos guarde e nos proteja, em nome de Cristo Jesus. Amém. Que a graça de Deus Pai, que o amor de Deus Filho, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus seja com cada um de vós, hoje e para todo sempre. Amém. A profecia: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Louve ao Senhor.